Yu é um sujeito patético que, após a morte da mãe, prometeu a ela construir uma família feliz para si. Mas tudo muda drasticamente quando ele é forçado a viver com as 3 garotas mais populares da escola, e não tem outra opção a não ser criá-las e fazer delas sua nova família. Tudo começa na Psycho Academy, onde alunos superdotados aprimoram seus talentos, e nosso fracote sem talento, Yu, acaba de ser transferido para essa academia de elite. Mas, logo no primeiro dia, ele está sendo jogado de um lado para o outro pelo vice-capitão do clube de artes marciais, enquanto todos assistem. O vice-capitão repreende Yu por ser um completo sem talento, e todos zombam dele por não conseguir seguir os passos de sua mãe, Subaru, a maior atriz de todos os tempos. O vice-presidente diz a Yu que ele precisa mostrar seu talento às 3 melhores alunas da academia, apelidadas de as 3 reais, mas, frustrado, Yu pede para ele parar de compará-lo à sua mãe. Ele ataca o vice-presidente, mas esqueceu que não é o One Punch Man e soca como um ursinho de pelúcia, sendo jogado no chão. Todos assistem com nojo o quão patético o filho da grande Subaru realmente é, mas Yu reflete sobre como está acostumado a ser tratado como um fracasso comparado à sua mãe. De repente, ele encanta o vice-presidente para parar de ser obcecado por talento, e ele realmente cede por um segundo. Por que você é gay? Percebendo que Yu tem os pulsos divinos de sua mãe. Yu simplesmente se afasta, sem se importar com a derrota, mas o vice-presidente sabe o quão ruim é se Yu não tem talento real, então ele o agarra para espancá-lo até que mostre seus talentos. Mas de repente, o vice-presidente é chutado pela presidente do clube de artes marciais e uma das 3 reais, Nico, a melhor artista marcial da academia. No momento seguinte, as outras 2 reais aparecem, Miwa, a aluna de melhor desempenho no programa avançado e a maior promessa do xadrez, e Kazuki, a estrela mais brilhante do departamento de arte e a melhor atriz de teatro. Kazuki se aproxima de Yu, e quando descobre que ele é um vagabundo sem talento, ela informa diretamente a Yu que ele não tem lugar nesta escola cheia de pessoas talentosas. Para a confusão delas, ele mostra sua inscrição aceita para a educação geral da academia, mas as garotas não fazem ideia do que é isso, pois nunca estudaram na classe geral. Depois de ver a reação arrogante delas, Yu tenta ir para sua aula geral, mas Nico o impede e manda ele limpar o dojo. Yu tenta recusar, dizendo às garotas que não é empregado, mas Nico diz a esse fracote que perdedores têm que limpar o dojo, e Yu, a contragosto, segue suas ordens. Mais tarde, quando a equipe de artes marciais entra no dojo, eles ficam chocados com a limpeza do local depois que Yu arrumou. Em outro lugar, Yu está a caminho de sua nova casa, e ele reflete sobre como sempre quis ser como sua incrível mãe. Ele inicialmente tentou treinar sua atuação e estava confiante quando atingiu o nível de atuação de Mia Khalifa, mas quando viu em primeira mão como sua mãe atuava como Johnny Sins, ele percebeu então que comparado à sua mãe ele não era nada. Então ele se esforçou ao máximo em diferentes coisas para mostrar seus talentos, mas toda vez que falhava, ele se distanciava mais de sua própria mãe. Mas então, Subaru ficou horrivelmente doente e Yu percebeu o quão distante ele havia estado da única família que tinha. No hospital, Subaru começou a rever uma de suas séries de filmes, onde ela interpretava uma mãe em uma família feliz, repetidamente. Yu disse a ela o quanto gostava daquele programa e sua mãe expressou que também o amava. Ela perguntou a Yu o que ele amava na série, e ele expressou seu amor pelas cenas em que a família jantava. Subaru disse a ele que essas cenas eram suas favoritas, e foi então que Yu percebeu como, apesar de todo o talento que ela tinha, o que ela realmente queria era ter uma família feliz. Mas antes que Yu pudesse realizar seu maior desejo, Subaru morreu e deixou-lhe num bilhete desejando que ele tivesse sua própria família feliz. Embora ele não saiba como conseguir isso, Yu pretende compensar tudo o que ele e sua mãe perderam. Yu chega à sua nova casa e, para sua alegria, é uma mansão enorme. De repente, Nico aparece e o ataca, chamando-o de esquisito e ladrão. De repente, Nico escorrega e acaba no chão numa posição que qualquer homem babaria. Então, em vez de ajudá-la a levantar, Yu a provoca usando o pulso, e quando ela tenta bater nele, Yu joga uma toalha na cabeça dela e começa a secá-la. Quando ela tenta revidar, ele a encanta para se acalmar, e ela o deixa secar o cabelo. De repente, as outras 2 reais aparecem e cercam Yu, exigindo uma explicação, mas o próprio Yu está confuso sobre por que as 3 reais também estão ali. Nesse momento, o telefone de Yu toca e o proprietário o informa que ele viverá ali como um favor que ele tem por sua falecida mãe e que ele tem 3 filhas morando lá. Ele espera que Yu se dê bem com elas e que seu talento possa crescer, para que o legado de talento de sua mãe continue vivo. Yu percebe que seu sonho de ter sua própria família feliz está morto, pois as irmãs não o acolhem.
Mas Yu ainda tem esperança de que eles possam ser uma família feliz juntos e tenta conquistá-las. Ele de repente avista algo no chão, mas Kazuki rapidamente o pega antes dele. Nesse momento ele olha ao redor e percebe que a casa é uma completa bagunça. Ele então vê que a pia está entupida com pratos sujos, e os outros culpam Kazuki por não fazer suas tarefas, mas ela se desculpa, dizendo que estava muito ocupada ensaiando teatro. Mas Yu encontra alguns pratos quebrados escondidos e eles percebem que Kazuki tentou lavar a louça, mas ela era tão inútil que quebrou todos eles. Mulheres. Então Yu traz a roupa suja e eles revelam que Miwa era responsável por ela e também não faz suas tarefas. Com raiva, Miwa diz a Yu para assumir a tarefa dela, mas Yu simplesmente concorda. Ele então aponta que Nico era responsável pela limpeza da casa, no que ela falhou, mas ela está cansada dele repreendê-las por não fazerem suas tarefas. As irmãs começam a zombar dele, apontando seus fracassos, mas enquanto elas estão ocupadas tagarelando, Yu se ocupa, e para surpresa delas, ele limpa tudo. Nico se lembra de como ele foi a pessoa que limpou o dojo, e Yu usa sua boa aparência para encantá-las. Uau, lindo. E todas rapidamente se reagrupam para evitar serem seduzidas. Na manhã seguinte, Yu acorda animado para seu dia de folga, mas de repente a casa começa a tremer, e ele vê que Nico está no meio de seu treinamento intenso em seu dojo. Ele então encontra Miwa já treinando para jogar Shugi contra uma IA e Kazuki na cozinha preparando um suco verde diabólico. Ele pergunta a Kazuki o que está acontecendo e ela o informa que elas estão fazendo sua rotina matinal, afirmando que assim como ele escova os dentes de manhã, todas elas têm suas próprias rotinas. Ela então diz a Yu que todas sairão e pede a Yu para cuidar da casa. Querendo sua família feliz, Yu pede que eles tomem café da manhã juntos e Kazuki o rejeita friamente, dizendo que precisa ir para o ensaio. Yu então tenta chamar Miwa para o café da manhã, mas ela já está comendo lanches ricos em açúcar enquanto pratica shogi. Quando ele tenta impedi-la, ele sente a raiva imensa vindo dela, e isso o lembra de sua mãe. Ele se lembra de como sua mãe sempre o ignorava quando ele a convidava para o café da manhã, e em vez disso, comia sua própria comida dietética pré-cozida. De repente, Nico aparece e baba pela comida. Mas quando Yu oferece um pouco a ela, ela recusa e diz que a comida que ele está comendo não é nutritiva o suficiente para ela. Isso o confunde, porque alguém se importa tanto com comida, mas ela o informa que para ser a melhor, ela tem que se alimentar com a melhor nutrição. Ele agora vê como, ao contrário de pessoas normais como ele, gênios como sua mãe ou o trio são tão obcecados que fazem de tudo para melhorar seus talentos, como Miwa comendo alimentos açucarados para impulsionar seu cérebro. Nesse momento, as irmãs correm para fora para ir à escola, mas Yu rapidamente as impede. Ele diz que elas esqueceram algo e as três procuram em seus pertences em pânico. Todas latem para ele quando não encontram nada faltando, mas Yu diz que estão erradas e ele lhes dá um caloroso adeus, dizendo que elas esqueceram disso. Isso as surpreende a todas, e embora todas chamem isso de uma coisa idiota de se fazer, enquanto se afastam, elas coram mais vermelhas que um tomate, pois nunca tiveram alguém que as despedisse tão calorosamente para o dia. Então, Yu recebe um telefonema do pai delas, que pede a Yu um favor para ser a mão amiga de suas filhas, pois ele acredita que suas filhas, embora gênias, encontrarão obstáculos, e ao ajudá-las a superar esses obstáculos, elas se abrirão para ele. O pai informa a Yu que Kazuki tem uma audição difícil, Nico tem seu torneio e Miwa tem suas competições de shogi, o que é uma oportunidade para ele ajudá-las. Mas ele não sabe como ele, um inútil sem talento, poderia ser útil para gênias como essas três. No entanto, quando ele imagina as garotas falhando, ele se lembra de como foi doloroso para ele quando falhou e se tornou a decepção de sua mãe. Então ele decide dar o seu melhor, começando por planejar conhecê-las melhor, comendo refeições juntos. Mais tarde, depois do treino, Nico volta para casa e encontra Yu na cozinha, e grita de medo, esquecendo que estão morando juntos. Quando ela vê Yu provando sua comida, ela começa a pirar com quão atraente ele parece. Yu então oferece a Nico um pouco de sua comida, e embora ela tenha ficado tentada inicialmente, ela se recompõe e rejeita a oferta, recusando-se a ser domada pela culinária dele. Ela o deixa para tomar um banho de beleza, e quando volta para a cozinha, fica chocada ao ver Yu cozinhando mais intensamente com diferentes livros de receitas à sua frente. Nesse momento, Miwa aparece na cozinha e Yu declara que vai cozinhar a melhor comida para elas, mas as garotas simplesmente o ignoram. Nico se lembra de como elas sempre rejeitaram a comida de todos os seus colegas. Ela acreditava profundamente que tinha que controlar o que comia para poder estar sempre na melhor forma possível. Mas no meio de comer sua comida pré-preparada, Nico fica curiosa e espia o que Yu cozinhou para elas. Ela instantaneamente baba ao ver a comida que lhe é apresentada, e Yu aparece por trás.
Ele a informa que as refeições têm todos os nutrientes de que ela precisa, e após sua insistência, Nico concorda em comê-las. Yu desaba de fadiga e diz a Nico que cozinhou comida recomendada por nutricionistas só pra ela. E isso faz Nico corar, sabendo que ele fez tudo aquilo só por ela. Quando ela finalmente come, ela elogia Yu por sua culinária, e Yu imagina como se tivesse acabado de domar um gato de rua. Enquanto isso, Miwa está secretamente salivando enquanto os observa, e quando ela se junta a eles, Yu a informa sobre como sua culinária é perfeita para impulsionar seu poder cerebral. Miwa concorda em comê-los, e Nico percebe que Yu também cozinhou especificamente pensando nos interesses de Miwa. Enquanto comem, as irmãs conversam sobre quanto tempo fazia desde a última vez que comeram juntas, e Yu também sorri com a conversa delas. Nesse momento, Kazuki aparece, confusa por suas irmãs estarem comendo juntas. Yu também tagarela pra ela sobre como sua comida seria benéfica pra ela e seu talento. Mas para sua surpresa, Kazuki rejeita friamente sua oferta. Nico tenta apoiá-lo contra Kazuki, mas Kazuki diz a elas que comer juntas não é pra ela, e Yu vê isso como um gato se recusando a ser domado. Isso deixa Yu magoado e de coração partido, e Nico sente por ele, sabendo que ele trabalhou duro pela comida, então ela pega a comida dele e a come. No entanto, Yu a repreende sobre como a comida de Kazuki a fará engordar devido aos carboidratos nela, o que irrita Nico, que está tentando ser legal. Mas então, Yu docemente diz a ela que a ajudará a controlar sua comida, e Nico fica envergonhada. Dias depois, Yu começa na escola, ainda se perguntando como encantar Kazuki e cumprir o pedido do pai delas para que ele ajude suas filhas. Ele decide que a melhor maneira é confrontá-la diretamente, então ele vai até ela enquanto ela está sendo cercada por seus fãs. Todos conhecem Yu como o vagabundo sem talento e Kazuki se junta para zombar dele. De repente, Yu começa a implorar a Kazuki para aceitar suas investidas e pegar seu presente muito especial, um que ele sabe que a deixará muito satisfeita. Mas enquanto Yu está se referindo à comida, os outros pensam que Yu está batendo palmas nas bochechas de Kazuki. Eles exigem que Kazuki explique por que ela está batendo palmas nesse perdedor, e Yu foge ao ver o caos. Ele se aproxima de Nico para ajudá-lo a se aproximar de Kazuki, mas tudo o que ela consegue lembrar é o quanto ela se sente atraída por ele. As amigas dela confrontam Yu por agir amigavelmente com Nico, mas a própria Nico se aproxima com uma aura aterrorizante, assustando todas elas, e Yu corre para seu último recurso, Miwa. Em outro lugar, Miwa está na aula ocupada jogando shogi no celular. Quando ela ouve seus colegas de classe lutando com um problema de matemática, ela o resolve facilmente para eles. Mas em vez de ficarem maravilhados, eles se sentem intimidados pelo gênio de Miwa. Quando Yu chega, ele vê como, ao contrário de suas irmãs, e como em casa, Miwa é extremamente quieta na escola. Yu tenta conversar com ela e a convida para almoçar com ele, mas Miwa recusa e se afasta dele. No entanto, Yu se recusa a desistir e começa a persegui-la pela academia, tudo para almoçar com ela. Termina com os dois cansados, mas Yu percebe que Miwa é tão atleticamente horrível quanto ele. Ele aponta como Miwa era quieta e ela admite que, como parte das 3 reais, ela tem dificuldade em se conectar com outras pessoas. Yu expressa como ele pode se identificar como um colega real como ela, e que ele é um fracasso real que falha em praticamente tudo. Miwa ri do que ele disse e o chama de estúpido. Então eles almoçam e Miwa diz a Yu que, para se aproximar de Kazuki, ele precisa saber a comida favorita dela. Miwa se lembra que, quando eram pequenas, Kazuki pediu à mãe para cozinhar algo especial e Yu percebe que para encontrar a comida favorita de Kazuki, ele tem que conhecer a culinária da mãe delas. Mais tarde, Yu tenta cozinhar algo especial quando Kazuki entra e desmaia na frente dele. Eles descobrem que ela está com uma febre horrível, e enquanto os outros tentam cuidar dela, ela os expulsa todos do quarto, rejeitando a ajuda deles. Yu se recusa a desistir e envia comida para ela, mas Kazuki se recusa a experimentar qualquer uma delas, chamando-as todas de nojentas, o que frustra Yu. Então ele invade o quarto dela para dar-lhe sua comida, e quando ela tenta expulsá-lo, ela se sente fraca e cai em cima dele. Yu avisa Kazuki que ela perderá o ensaio se isso continuar, e sugere que ele se torne seu parceiro de prática até que ela esteja saudável. Ele se promove como o filho da grande atriz Subaru, que começou a atuar desde muito jovem. E Kazuki suspeita que ele mesmo possa estar na fase da grandeza. Mas quando Yu realmente lê seu diálogo, ele soa como suas mães feias. Eu pessoalmente não aceitaria esse nível de desrespeito. E é expulso por ser inútil, mas ele se recusa a desistir de tentar e volta repetidamente por dias para ser seu parceiro de atuação, mas sempre é expulso no final. Isso frustra Kazuki, como ao contrário dela, que é sempre incrível e bem-sucedida, Yu é alguém tão inútil e pouco confiável.
Então, uma noite ela desce as escadas e vê Yu assistindo às suas performances na televisão enquanto pratica suas falas para poder melhorar. Kazuki se sente tocada pelo esforço dele, e mesmo que Yu continue sendo água de cachorro, ela reconhece seus esforços. No dia seguinte, Yu está de volta ao quarto dela como seu parceiro de atuação. Mas depois do que Kazuki testemunhou na noite anterior, ela não o expulsa e se junta a ele na atuação. Isso toca Yu, e para a surpresa delas, Yu entrega uma linha de diálogo sem falhas. Ele começa a chorar para sua mãe, sentindo-se emocionado por finalmente ter atuado bem depois de anos tentando, e Kazuki não consegue deixar de sentir ciúmes de quão apaixonado Yu é com suas próprias deficiências. Kazuki admite sua derrota e concorda em comer a comida dele para poder ficar saudável. Yu celebra e promete cozinhar para ela uma comida de nível Michelin, mas Kazuki diz a ele que tem um pedido. Antes de dizer qualquer coisa, Kazuki se encolhe na cama, sentindo-se envergonhada pelo que está prestes a dizer. Depois de reunir coragem suficiente, ela informa a Yu que odeia comer cenouras, cogumelos, pimentões e muito mais. Yu percebe que durante todo esse tempo, Kazuki era apenas uma pessoa com paladar exigente. No dia seguinte, Miwa e Nico ficam surpresas ao ver Kazuki se juntando a elas para o jantar, depois de todas as suas recusas na semana passada. Yu elogia Kazuki por terminar sua refeição, e Kazuki comeria desde que não houvesse cenouras, mas ele sussurra em seu ouvido dizendo que ele misturou as cenouras, fazendo-a entrar em pânico. Isso deixa Yu feliz por finalmente conseguir domar as 3 garotas através de sua culinária, mas todas de repente dizem a ele para não cozinhar o jantar para elas. Quando perguntadas o porquê, elas explicam que todas têm seus próprios treinos, então comerão fora. Quando elas saem, isso lembra Yu de como sua mãe costumava não comer em casa com frequência, o que fez o relacionamento deles se tornar distante. Ele até percebe que, assim como sua mãe, as 3 irmãs são talentosas e determinadas, enquanto ele é apenas um inútil que não tem talento. Ele se lembra de como o pai delas pediu para ele ajudar suas filhas e como Subaru desejou que ele tivesse uma família feliz, mas ele percebe que não sabe o que faz uma família feliz. Então ele coloca uma série onde Subaru interpretava uma mãe amorosa em uma família feliz e sente um calor por dentro ao ver o amor em exibição. Então, a família na série prepara sua cerimônia de casamento para mostrar aos filhos, mas ele se sente em conflito ao ver sua própria mãe em um vestido de noiva. Nesse momento, as 3 reais voltam para casa depois de seu dia de treinos, e quando Kazuki vê Yu em lágrimas enquanto assiste a sua própria mãe na tela, ela assume que ele está sentindo muita falta de sua mãe. Então ela se aproxima de Yu gentilmente e diz a ele com carinho que ele não precisa se forçar a fazer as tarefas apenas para conquistá-las. As outras irmãs concordam e o lembram que ele é apenas um parasita, mas isso irrita Yu. Ele diz a elas que se recusa a ser um parasita, pois sempre pensou que, com a diferença de talento entre sua mãe e ele, eles nunca poderiam se unir. Mas então ele percebeu que eles são bastante semelhantes um ao outro. Mas antes que pudessem reconstruir um relacionamento amoroso, Subaru morreu, e Yu se recusou a deixar que isso acontecesse entre ele e as irmãs. Ele declara que quer uma família feliz com as irmãs, e elas ficam surpresas ao ouvir isso. Nico acha a ideia dele boba e pergunta qual é o plano dele para formar uma família feliz com elas. Nesse momento, na televisão, aparece uma cena de casamento entre Subaru e seu marido da série, e as garotas percebem que Yu pode formar uma família feliz casando-se com elas. As garotas começam a se imaginar em vestidos de noiva, mas isso as irrita, e elas garantem a Yu que ele nunca expandirá seus domínios como o marido delas. Mais tarde, no banho, Nico pensa em Yu, e como ele é tão forte que consegue manter sua anaconda sob controle enquanto vive com 3 gatas picantes. De repente, Yu grita, e quando Nico o verifica, ela o encontra chorando por uma coisa estúpida e o repreende por atrapalhar seu banho. Ele a repreende de volta por estar usando apenas a toalha, não querendo que ela fique doente, mas Nico fica envergonhada e corre de volta para o banheiro. De repente, ela esbarra em Miwa, e Miwa percebe o quão nervosa Nico está, o que é incomum para ela. E enquanto Nico tenta esconder a verdade, Miwa suspeita que isso envolve Yu. Nesse momento, Yu entrega a Miwa a roupa dela, mas quando Miwa as pega, suas peles se tocam, e Miwa fica chocada fazendo a roupa cair. Nico aponta como Miwa está nervosa e pergunta se ela está apaixonada por Yu, mas Miwa rejeita essa acusação e as duas discutem, ambas recusando que têm sentimentos por Yu. Nesse momento, Kazuki aparece e provoca as irmãs por estarem brigando por um sujeito inútil como Yu. Então, sendo baixo, Yu pede a Kazuki para ajudá-lo a colocar uma panela na prateleira de cima, e ela o ajuda de bom grado. Depois de fazer isso, Yu agradece com um sorriso no rosto, e enquanto Kazuki age calma, ela fica envergonhada e as outras irmãs percebem. As 3 começam outra discussão, mas Yu intervém, repreendendo-as por brigarem sem saber que ele é o motivo da briga, e isso irrita as 3.
Quando as irmãs saem, Yu percebe que o lugar está sujo de novo, o que o irrita. Mas ao lembrar como comeram na mesma mesa, ele se orgulha do quanto progrediu. De repente, ele encontra uma foto das irmãs de anos atrás, e não consegue acreditar como elas parecem fofas e inocentes. Ele percebe que uma das irmãs é a dona, mas quando pergunta às três, nenhuma admite que a foto é delas. Contudo, Yu percebe que a verdadeira dona da foto está mentindo, recusando-se a admitir que quer que suas irmãs voltem a ser como antes e compartilha o mesmo objetivo que ele de querer uma família feliz. Na manhã seguinte, antes que ele descubra, as irmãs o informam que todas sairão para competições no fim de semana, deixando-o sem respostas. Contudo, ao verificar os locais onde as garotas competirão, ele tem uma ideia para fazer algo que as aproxime. Naquela noite, Yu faz leite quente para as garotas antes de dormir, e lhes diz que reservou quartos de hotel para a competição. Mila expressa o quanto detesta comida de hotel, e Yu a provoca por sentir falta da sua culinária, e enquanto ela cora, as outras admitem lá no fundo que sentirão falta. No dia seguinte, as garotas partem para suas competições, e Miwa enfrenta um torneio de shogi, onde derrota suas competidoras com facilidade, provando sua superioridade como gênio. Mais tarde, a caminho do hotel, ela passa por um festival de cerejeiras que a lembra da vez que foi com as irmãs. Então, ao chegar ao hotel, para sua confusão, Kazuki também está lá, fazendo o check-in no seu quarto. Elas se confrontam por estarem ali, e de repente Nico aparece, também confusa sobre por que estão no hotel dela. Elas percebem que todas foram para a mesma cidade para seus eventos, e nesse instante, Yu aparece expressando sua decepção por as irmãs não saberem onde cada uma foi. Então, Yu revela que elas dormirão no mesmo quarto, e quando perguntam por quê, ele expressa que é uma boa chance para elas se aproximarem como irmãs de verdade, compartilhando um quarto. Então, ele afirma que será o condutor do festival delas e diz que todas deveriam visitar o Festival das Cerejeiras como antes. Mas em vez de ficarem felizes, as garotas gritam com ele por decidir isso na noite anterior aos seus grandes eventos, e ele tenta convencê-las dizendo para visitarem um santuário que lhes concede sorte. Nico ri da ideia dele, dizendo que campeões de verdade não precisam de sorte, mas quando ele mostra a ela como lendas mundiais de diferentes esportes vão ao santuário para serem grandes, as garotas ficam tentadas. Ele então mostra fotos das comidas do festival, e as garotas concordam que parecem mais saborosas que a comida de hotel. Kazuki é a primeira a concordar em ir ao festival, mas exige que todas as irmãs usem algo mais elegante se quiserem andar com ela. Então Yu as leva a um aluguel de kimonos, e a proprietária se surpreende ao ver as famosas irmãs Mikadono em sua loja. Ela rapidamente veste as irmãs nos melhores kimonos que tem, fazendo-as parecer verdadeiras belezas japonesas. Mas Yu percebe que Nico está sozinha, recusando-se a experimentá-los. Ele tenta convencê-las a escolher um kimono, mas ela recusa. A proprietária traz um kimono masculino para apoiar seu estilo moleca, mas isso lembra Nico de como no passado ela queria usar roupas femininas, mas foi forçada a parecer mais moleca. De repente, Yu escolhe um kimono fofo e feminino para ela, e enquanto as outras acham que uma estética feminina não combina com Nico, Yu discorda, dizendo que ela ficará linda nele, o que dá confiança a Nico. Ela então aceita o kimono, e quando mostra como ficou, todos ficam chocados com o quão linda ela está, arrasando com um visual que qualquer homem existente babaria. Mais tarde eles chegam ao festival, e após a chegada, Kazuki já tem uma multidão a cercando, todos admirando suas performances como atriz, enquanto as outras observam à margem. A cena irrita Yu, pois ele queria que Kazuki passasse tempo com as irmãs. Mas vendo como Kazuki está antinatural entre seus fãs, a Yu decide não perturbá-la. Entre os fãs, uma garota não é fã de Kazuki e se irrita ao ver sua própria amiga na multidão, então ela se afasta dali, não sendo fã de Kazuki. De repente, seu chinelo quebra e ela está prestes a escorregar, mas Kazuki a pega como um príncipe e a encanta, fazendo-a duvidar de suas próprias preferências por homens. Kazuki a coloca no chão, deixando-os maravilhados com seus pulsos, mas ao se afastar, ela é puxada para os arbustos longe de seus fãs. Quando ela olha quem a puxou, descobre que é Yu, que lhe oferece lanches e pede para ela aproveitar o festival. Kazuki ri da gentileza dele, mas Yu está mais preocupado com os pés de Kazuki, sabendo que ela está com dor por causa de suas sandálias apertadas. Ela o chama de esquisito por tanta atenção, mas Yu já está farto da bobagem dela, e a empurra para colocar um curativo nos pés. Ao ver os pés dela, ele se sente mal por Kazuki ter tido que carregar uma pessoa depois de ver as feridas. Ele a repreende por não pedir ajuda, mas Kazuki afirma que ela tem que ser o príncipe de todos, e ser um príncipe significa não ser um fraco que precisa de ajuda. Yu ri do raciocínio dela e a informa que até o melhor príncipe precisa de ajuda de vez em quando.
Ele então pede os pés dela e, para sua surpresa, ela os entrega a ele, assim como sua irmã os jogou de volta para seu pai. Yu então coloca o curativo nela, evitando mais danos. Enquanto isso, as outras estão no meio de um jogo de pescaria, com Nico lutando para pegar um único peixe. Yu e Kazuki se juntam a elas, e as irmãs zombam de Kazuki por usar sua máscara estúpida. Mas Yu as informa que Kazuki precisa evitar a tensão. Yu e Kazuki se juntam a elas e jogam em equipe contra as outras duas, para ver quem pega mais peixes. Miwa brinca dizendo a Kazuki para manter a máscara, pois seu rosto normal parece cortado, e Kazuki não consegue evitar sorrir por trás dela. Então, depois de alguns jogos, as garotas ficam intensas e por causa do espírito competitivo delas, Yu não consegue competir. Mas ele vê uma oportunidade de deixá-las para planejar o próximo evento para as irmãs. Ele vai ao grande evento do festival, a competição de travessia das folhas de lótus, onde o vencedor ganha a sorte do competidor, a mesma que as lendas obtiveram, e uma foto com o guardião dourado do santuário, que é o que as irmãs tiraram uma vez e o que Yu quer conseguir. Sabendo que é uma memória preciosa para as três irmãs, contudo, quando a competição começa, um cara cai no lago, e todos rapidamente percebem que algumas das folhas de lótus afundam, então outros competidores caem. Enquanto assistem, os organizadores do evento lembram como três irmãs uma vez venceram tudo com facilidade. Quando é a vez de Yu tentar, ele também falha. Mas ao contrário dos outros perdedores que desistem cedo, ele se recusa a se render e continua tentando, a ponto de outras pessoas ficarem preocupadas. Uma hora depois, a chuva começa a cair, e Yu ainda está lá, falhando repetidamente, mas ainda se recusa a desistir. Os organizadores oferecem a vitória por desistência, mas ele recusa. Ele imagina como as irmãs queriam antes, trabalhando juntas e usando seus talentos para vencer. Com crença e determinação, Yu parte, mas desta vez a armadura de enredo está com ele, e ele consegue atravessar o lago para alcançar sua vitória. Os organizadores o parabenizam pela vitória e dizem para ele tirar a foto, mas Yu pede para esperarem enquanto ele vai buscar as irmãs primeiro. Mas, para seu choque, ele descobre que o festival fechou cedo devido à chuva e não há ninguém lá além dele. Ele percebe que estragou tudo como organizador do Festival das Garotas porque foi muito egoísta e só pensou em si mesmo. Ele se lembra de como as irmãs se recusaram a ir lá inicialmente e como ele desperdiçou o tempo delas. Mas, para sua surpresa, as três irmãs aparecem carregando guarda-chuvas e o abrigam da chuva. Ele expressa o quão surpreso está por vê-las não o abandonarem e elas dizem que não são tão cruéis a ponto de deixá-lo para trás. Kazuki o lembra que ele é o condutor do festival delas e diz para ele continuar seu trabalho, o que encoraja o espírito de Yu. Vendo Yu encharcado, as três garotas oferecem para compartilhar seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. E todas coram, percebendo que todas querem a mesma coisa. E isso é andar de mãos dadas com ele. Então, elas decidem jogar pedra, papel e tesoura, com a perdedora ficando com Yu, mas todas, lá no fundo, querem perder. Termina com Nico perdendo e quando ela anda com ele, sente o coração bater mais rápido. No hotel, as garotas tomam banho juntas no banho aberto, e depois do que aconteceu, Nico começa a refletir sobre por que seu coração estava acelerado. Por desejo, ela começa a mexer em seus melões, o que surpreende as outras duas, e elas percebem que Nico quer fazê-los crescer para que Yu os ame. Mas elas riem das tentativas dela, sabendo que seu papelão nunca competirá com seus balões. Então elas saem do banho e o encontram ainda tão sujo quanto a mãe dele. Quando perguntam o que ele está fazendo, ele revela que tolamente esqueceu de reservar um quarto para si mesmo, porque estava muito focado em dar às garotas uma ótima experiência. Ele se despede, dizendo que vai dormir com cães de rua, mas Kazuki o impede, e no momento seguinte ele está ficando com elas. Sim, sim, sim. Sim, sim. As irmãs concordam em não o abandonar sozinho, especialmente porque geralmente moram juntas. Yu as agradece e diz que precisa encontrar um roupão para poder tomar banho. Ele esbarra em Kazuki tentando encontrar um roupão e ela cora ao vê-lo de perto. Então, Miwa o ajuda a encontrar um roupão e quando ele se aproxima dela, ela sente a aura dele e quase grita alto. Nesse instante, Nico encontra um roupão no alto, mas como ela é baixa, Yu se estica sobre ela e ela sente o cheiro da masculinidade dele e quase tem um orgasmo. Quando Yu vai tomar banho, as garotas estão em pânico, percebendo que podem se dar mal se isso continuar. Naquela noite, as três garotas não conseguem dormir, sabendo que é por causa de Yu dormindo ali com elas, mas mentem para si mesmas, dizendo que estão animadas para suas competições. Enquanto isso, Yu está encantado que o dia correu bem e reflete sobre o momento em que tirou a foto delas. Foi difícil no início fazê-las sorrir, mas quando ele acidentalmente se molhou, as garotas riram histericamente, o que lhe deu a foto perfeita para tirar. Agrada-o ter conseguido recriar as fotos antigas, mas quando as procura, percebe que as fotos antigas sumiram, e há um bilhete deixado para trás,
dizendo que a verdadeira dona das fotos as reivindicou de volta. Mas Yu não está chateado, pois agora sabe que uma das irmãs está grata por terem feito essa viagem. Então ele leva essa felicidade para seus sonhos. De repente, as garotas se levantam, irritadas com a facilidade com que Yu dorme. Elas relembram o dia e como Yu escolheu o kimono perfeito para Nico, um florido que ela amava antes de se tornar uma moleca. Ela admite que isso é verdade, mas acrescenta como Yu também conseguiu tirar Kazuki de sua concha de atriz e a fez se divertir pela primeira vez. Miwa ri, mas elas lembram Miwa que ela não mudou e ainda está ansiosa para jogar nas barracas do festival, apesar de ser péssima nisso, sempre contando com Kazuki para vencer por ela. Isso as confunde, por que estão falando assim de repente? E Kazuki expressa como elas geralmente são tão distantes em casa, com cada irmã fazendo suas próprias coisas. Elas entendem que Yu conseguiu aproximar as irmãs, mas lá no fundo, enquanto olham as fotos, Mila está feliz por ter suas irmãs de volta com ela, tudo graças ao próprio Whistler Yu. Após a viagem ao festival, as garotas se aproximam como verdadeiras irmãs, o que emocionou Yu. Ele se lembra de como prometeu cozinhar uma ótima refeição para elas. Então, logo depois da escola, ele vai para casa pronto para fazer um banquete. Mas quando ele abre a porta, fica surpreso ao ver as garotas em casa mais cedo. Mas, para sua confusão, ele vê um quarto par de sapatos ali. Lá dentro, ele vê as garotas com um homem. Quando o homem fala, Yu percebe que é o pai das irmãs e rapidamente o cumprimenta e agradece por deixá-lo ficar. O pai dá suas condolências pela morte de Subaru, mas o assegura que o talento de Subaru viverá através de seu filho se ele se esforçar mais. De repente, Yu percebe que as irmãs estão estranhamente quietas e descobre que o pai delas tem interrogado as filhas sobre o progresso delas. As três filhas dizem friamente ao pai que estão dominando suas competições como Yu domina o ranking de Gunin. O pai diz para elas continuarem e se vira para sair, mas Yu o impede. Ele diz ao pai que está preparando um banquete e pede para ele ficar, mas o pai responde friamente que já ouviu a atualização de suas filhas e não tem motivos para estar ali. Nesse instante, o pai nota a máscara do festival e Yu alegremente lhe diz que ele e as garotas foram a um festival. Ele pergunta de quem foi a ideia e Yu diz que foi dele. Ele queria que as garotas revivessem a infância e tirassem uma foto no Santuário da Sorte. Em vez de ficar feliz ao saber que suas filhas se divertiram, o pai se aproxima de Yu com raiva, dizendo que seus filhos não precisam de sorte para serem grandes. Ele então diz a Yu que sabe o quão inútil e sem talento ele é, o que é uma vergonha para sua mãe, a talentosa atriz Subaru. Ele quebra a máscara ao meio e diz a Yu que não há lugar em sua casa para alguém sem talento. O pai agarra o ombro dele e o aperta, não querendo que Yu ficasse mais ali. Mas antes que ele o expulse, as garotas pulam em sua defesa. Elas dizem que, embora ele não tenha talentos, ainda é um trabalhador fantástico que cuida da casa melhor do que qualquer empregada. O pai não acredita que seus filhos se encaixariam em uma casa com alguém como ele, mas corando, elas afirmam que precisam de Yu em suas vidas, pois a presença dele as mantém no auge de seu desempenho, e essas palavras tocam o coração de Yu. Depois de ouvir as palavras delas, o pai concorda em deixar Yu ficar, mas lembra suas filhas de se concentrarem em seus talentos e nunca desperdiçarem tempo com festivais e quaisquer outras atividades sem valor. Uma semana depois, Yu está de volta ao início, comendo sozinho, e ele percebe que a principal razão pela qual as garotas são tão talentosas é por causa da criação rigorosa do pai. Mas Yu se lembra de como as garotas pareciam tão tristes na frente do próprio pai. Enquanto isso, as garotas estão praticando, Nico com suas artes marciais, Kazuki com sua atuação e Miwa com seu peito. Mas quando é hora de as irmãs comerem algo, Miwa se lembra do pudim cremoso que Yu fez para ela, e sente falta de comê-lo em comparação com seus lanches. Enquanto as outras sentem o mesmo, pois todas abusam de comida de nível divino. Enquanto isso, Yu ainda está em conflito com o que o pai disse, que ele estava impedindo o progresso de suas filhas, quando tudo o que ele queria era que as irmãs se unissem como irmãs de verdade. Ele acredita que acabou, mas quando se lembra de como sua mãe queria que ele tivesse uma família feliz, ele diz a si mesmo que ainda não acabou. No dia seguinte, as garotas vão para a escola, e Nico olha para trás tristemente percebendo que ele não lhes deseja mais boa sorte. No almoço, Nico está prestes a comer sua barra de proteína de sempre, quando suas amigas comentam como parece sem graça. Nico diz a ela que o que importa é a proteína, mas quando ela pega em sua bolsa, encontra uma lancheira cheia de almoço caseiro que parece tão bom que suas amigas ficam com ciúmes dela. Em outro lugar, as outras irmãs também encontram almoços caseiros lindamente preparados, sabendo que Yu os fez. Olhando para a comida, Nico sente seu coração inchar, sabendo que Yu ainda se importa, enquanto Yu dorme na aula, exausto de prepará-los às 4 da manhã.
De volta em casa, Yu fica satisfeito ao ver que as garotas terminaram o almoço e o sentam para uma conversa. Elas dizem que lutarão para que ele fique desde que ele apoie suas vidas diárias e as mantenha no auge de seu desempenho. Yu sorri com pura alegria, percebendo que elas o aceitaram. No dia seguinte, Yu entrega os almoços das garotas para a escola, e quando ele lhes deseja um bom dia, as garotas vão para a escola sentindo-se felizes por dentro. Em seu ensaio, Kazuki experimenta usar uma peruca feminina, sentindo-se nervosa para seu primeiro papel como garota. Em outro lugar, Miko está treinando intensamente quando seu antigo mentor a liga, informando que ele assistirá ao torneio dela, esperando que ela vença. E em outro lugar, Miwa está no meio de um jogo de shogi contra um mestre, que espera que Miwa ganhe o título de shogi em seguida. Mais tarde, as irmãs vão para casa carregando a imensa pressão de seus respectivos talentos sobre suas cabeças, lembrando-se de como as pessoas as idolatram. Mas quando chegam em casa, são recebidas por Yu, que está no meio de preparar o jantar para elas. E quando ele escorrega, as garotas riem e esquecem a pressão por um momento. Então Yu apresenta sua primeira tentativa de fazer macarrão. Mas na primeira mordida, as garotas concordam que a comida tem um gosto mediano. No entanto, ao contrário do que o pai delas ensinou, elas percebem como algo tão mediano pode ser tão bom. Depois do jantar, Yu está no meio de lavar a louça quando Kazuki aparece querendo ajudar Yu. Yu a olha com desgosto, mas Kazuki explica que está tentando trabalhar seu lado feminino. Yu responde que lavar louça não tem gênero. Yu então pergunta sobre a audição dela e Kazuki admite que se sentiu ansiosa, mas suas preocupações desapareceram no momento em que ela entrou e o viu, então ela acredita que ficará bem. Ela então nota cortes no dedo dele, surpresa, já que pensa que ele é um ótimo cozinheiro, mas Yu diz que não é. É principalmente o esforço que fez a comida ficar boa. De repente, Yu deixa um prato cair, mas depois que Kazuki quebrou muitos no passado, Yu a informa que os trocou por utensílios de plástico duro. Enquanto transferia os pratos, Yu desmaia e tem um sangramento nasal. Kazuki corre para ajudar, mas escorrega, e eles acidentalmente compartilham um beijo íntimo. Kazuki se levanta lentamente e Yu está no céu por um segundo antes de rapidamente se desculpar com Kazuki, insistindo que foi um acidente. Para sua surpresa, Kazuki mantém a calma, diz que foi apenas um acidente e volta para seu quarto. Yu fica impressionado com a compostura de Kazuki, pensando que ela não se abalou com o beijo porque está acostumada como atriz. Mas, sem que ele saiba, ela não está. No dia seguinte, Nico pede a Kazuki para ligar a TV, mas quando uma cena de beijo aparece, Kazuki imediatamente a desliga e se afasta. Mais tarde, Kazuki encontra Mina comendo o pudim de Yu, que lhe oferece um pouco, dizendo que tem gosto de beijo de amor verdadeiro. Ao ouvir beijo, Kazuki cora, fica irritada e se retira para seu quarto, claramente ainda incomodada. De repente, Yu entra, e ela grita com ele para bater primeiro. Yu se desculpa e pede para conversar sobre o beijo deles. Yu assume que Kazuki não gostaria de beijar um mendigo como ele, e ela concorda. Acreditando que é isso que ela quer, ele diz que eles deveriam tratar o beijo como se nunca tivesse acontecido e não significasse nada. Mas quando Yu sai pela porta, Kazuki fica furiosa, recusando-se a acreditar que o beijo dela não significa nada para ele. Mais tarde no ensaio, Kazuki se concentra em seu primeiro papel feminino, lembrando-se de como seu pai a ordenou a aprender a interpretar uma garota, afirmando que uma grande atriz tem que ser versátil. Mas, esforçando-se para se concentrar mesmo com uma peruca, Kazuki ainda age como um príncipe, então ela decide observar seus colegas de elenco de perto. Ela estuda como seus colegas atores agem com uma voz fofa e olhos emotivos, e insiste em seguir isso. Kazuki responde como um príncipe para ela, mas quando é hora de beijá-la, o beijo de Yu passa direto por sua cabeça e ela fica surpresa. Seu treinador de atuação interrompe o ensaio do dia e avisa Kazuki para controlar sua vida pessoal, pois isso afeta sua atuação, o que dá uma ideia a Kazuki. Em casa, Kazuki pede que você prepare as refeições dela para melhorar sua atuação, e Yu aceita feliz, contente que as coisas estejam normais como de costume. Mas de repente, Kazuki age de forma estranha com Yu, e exige que eles saiam em um encontro no domingo, o que o deixa bem confuso. Yu suspeita que o beijo causou tudo isso, mas sem que eles saibam, os outros estão ouvindo tudo, surpresos ao ouvir que Kazuki quer um encontro com o maior perdedor de todos, Yu, e eles se preocupam com o pobre corpinho dele, mas decidem se esconder em seus quartos. Então, enquanto os outros não estão ouvindo, Kazuki explica que ela teve dificuldades em sua audição, onde teve que interpretar a princesa, então ela quer experimentar ser uma princesa de verdade, para que sua atuação possa parecer bem real. Yu apoia a missão dela, até mesmo admirado por sua vontade de alcançar a grandeza, mas Kazuki o avisa para manter isso bem escondido dos outros. Ela o alerta para não ter ideias erradas, mas Yu pensa que ela precisa de um encontro de verdade para mostrar o seu melhor.
Ele flerta dizendo que tem algo bem especial planejado, fazendo-a corar. Na manhã seguinte, curiosa, Nico pergunta por si se ele vai a algum lugar no domingo. Quando ele diz que não vai fazer nada de especial, Nico fica chocada e irritada com a mentira, imaginando você batendo na barriga de Suzuki. Enquanto isso, Miwa se lembra de ter ouvido o plano de Yu para um encontro especial, e também começa a imaginar coisas em sua cabeça. A tensão estraga o jantar e ela percebe. Quando Kazuki menciona telepaticamente o encontro, isso irrita as duas ainda mais, o que te deixa preocupado que possa ser a hora da menstruação delas. No domingo, Yu espera por Kazuki para o encontro, enquanto Nico e Miwa o seguem usando disfarces que escolheram uma para a outra. Mas, embora o objetivo fosse parecerem feias, elas acabam parecendo gloriosas. Então, quando Kazuki aparece, todos ficam maravilhados ao ver sua forma feminina. E enquanto Yu admira o quão bonita ela está, as irmãs ficam irritadas ao vê-la encantando Yu. Kazuki o incentiva a começar o encontro, agindo como uma heroína de cinema, o que agrada Yu, que agora se sente mais másculo. Eles vão para o aquário enquanto as irmãs os seguem, e elas ainda não conseguem acreditar no que Kazuki está vestindo. Então, como um príncipe, Kazuki guia Yu pelas escadas, e Yu tem que lembrá-la de que ela tem que agir como uma princesa, e não como o príncipe, então eles trocam de lugar. Quando o show começa, Kazuki está se esforçando muito para parecer feminina, e Yu a assegura de que é melhor se ela se divertir para ter uma reação genuína dela. De repente, os golfinhos espirram água neles, mas como um príncipe, Kazuki salva Yu de se molhar como se ela fosse o homem da relação, e isso chama a atenção das pessoas, incluindo as stalkers, que ficam furiosas ao ver Suzuki em cima de Yu. Conforme o encontro avança, eles lutam para colocar Suzuki no papel de heroína, e a dupla se sente aliviada pensando que está indo horrivelmente. Mais tarde, Yu se afasta para ir ao banheiro, deixando Kazuki preocupada com sua atuação e ansiosa por decepcioná-lo depois de todo o entusiasmo dele pelo encontro. Nesse momento, um sujeito estranho aparece, admirando seu corpo escultural e oferece a ela para se juntar à sua agência, prometendo uma cena para ela envolvendo duas garotas e um copo. Kazuki o rejeita, mas o cara continua insistindo, e de repente Yu aparece para salvar Kazuki, parecendo mais atraente do que nunca, e manda esse esquisito ir embora. No entanto, o cara ainda insiste que Kazuki pode ganhar a vida como artista, mas Yu já está farto de suas bobagens. Em voz alta, Yu diz ao cara que ele não pode ter Kazuki, pois Yu está planejando colocar um anel no dedo dela e aplaudi-la com força, o que faz o sujeito desistir. Mas depois do que ele acabou de dizer, todos estão aplaudindo o quão romântico ele é. E enquanto ele quer que Kazuki esqueça o que acabou de acontecer, a mulher dentro de Kazuki nunca poderia esquecer, admitindo lá no fundo que Yu conquistou seu coração. Yu então rapidamente pega a mão dela, mas percebe o quão quente ela está, e ela o segue de bom grado, deixando as stalkers perplexas com o que acabaram de ver. Eles vão aos cinemas e ambos se recusam a soltar as mãos um do outro. Nesse momento, alguns curiosos comentam como ele parece o irmão mais novo de Kazuki. Me faça um favor, por favor, saia daqui. E querendo afirmar sua dominância, Yu aperta a mão de Kazuki com mais força, o que a faz gemer um pouco. No entanto, ela percebe que isso a está tornando mais feminina. Então ela aperta a mão dele ainda mais forte, fazendo Yu responder apertando-a ainda mais, enquanto as stalkers observam tudo em descrença. No cinema, Anil escolhe um filme de romance, mas Kazuki reconhece a atriz principal como sua veterana, alguém que, como ela, um dia sonhou em se tornar uma grande atriz. Assistindo ao filme, Kazuki percebe que a atuação de sua ex-veterana espelha seus papéis passados de vilões masculinos, tornando difícil vê-la como a heroína principal. Depois do filme, eles saem e Kazuki ouve pessoas dizendo que sua veterana foi terrível como a heroína principal e que não era fofa. Os comentários a deixam ansiosa, lembrando-se da ordem de seu pai de nunca falhar. Enquanto isso, Yu percebe que estragou tudo. Ver o filme só deixou Kazuki mais autoconsciente sobre sua atuação. Eles saem do cinema e Yu revela a última parada deles, uma roda gigante, que para Kazuki e as duas stalkers é uma maneira muito clichê de terminar um encontro. Mas de repente, os visitantes fofocam sobre como a roda gigante tem um mito de que, se um cara convidar uma garota para sair, é garantia de que eles se tornarão um casal, o que choca as três irmãs que percebem o que Yu estava planejando fazer. Kazuki tenta fugir, mas Yu a puxa com ele para a roda gigante. Lá em cima, Kazuki não consegue parar de corar, pensando no que Yu estava disposto a fazer por este encontro. Ela se lembra de como começou sua carreira como modelo devido à sua altura e continuou como atriz que interpretava personagens masculinos e ganhou muita popularidade. Mas antes que percebesse, o sucesso se tornou algo que ela sempre tinha que alcançar e o fracasso não era algo tolerado em sua vida. E com as palavras de seu pai na cabeça, ela sente medo de atuar como uma personagem feminina, sabendo que não pode falhar, mesmo que tudo esteja contra ela.
No entanto, ela percebe que depois de hoje não pode interpretar uma princesa e acredita que deveria desistir da audição para evitar o fracasso antes mesmo que aconteça. De repente, no meio de seus pensamentos, ela vê Yu tremendo por todo lado e percebe que ele tem medo de altura. Yu a assegura de que pode lidar com alturas, mas tem medo do chão de vidro, e ela o repreende por ter escolhido este brinquedo em primeiro lugar. No entanto, ele declara que tem que garantir que o encontro dele seja perfeito, e isso lembra Kazuki da confissão que ele está prestes a fazer. Yu se levanta com firmeza, assustando Kazuki, mas assim que ele está prestes a confessar, ele falha e acaba parecendo um completo idiota. Ela o manda sentar, mas o fracasso dele acalma a mente dela, vendo como, apesar de todos os erros que comete, Yu está sempre disposto a tentar, o que a deixa com ciúmes, pois ela quer sentir a mesma liberdade. Yu a informa que é porque ele foi um fracasso a vida toda. Ele vê valor em falhar, ele aparece ao lado dela e, pro choque dela, mostra a Kazuki fotos dela do encontro e todas elas são resultado de quando ela falhou em interpretar a princesa. Mas ambos percebem que ela parece linda e real em cada uma das fotos, e Yu diz a ela que, embora o fracasso a machuque, também a fará encontrar pessoas que a amarão e a seus fracassos. Isso faz o coração de Kazuki disparar, e embora ela esteja relutante em concordar, ela sabe lá no fundo que ele está certo. Quando o passeio termina, a dupla de stalkers fica perplexa com o humor alegre de Kazuki após o incidente no cinema, e se pergunta o que aconteceu na roda gigante. Caminhando ao longo do rio, Kazuki agradece a ele e ao encontro. Ela passou a aceitar seus erros, acreditando que haverá pessoas que aceitarão seus fracassos, e que ela deve agir da forma mais autêntica possível. Yu diz a ela que se ela algum dia se sentir presa, deve se lembrar do encontro deles, deixando Kazuki envergonhada. A dupla de stalkers observa, percebendo o quão próximos eles se tornaram, e Nico se preocupa que isso continue em casa. Kazuki olha para Yu, admirando silenciosamente como ele mudou sua perspectiva, apesar de ser um fracasso. De repente, Kazuki o puxa para perto, fazendo Yu e as stalkers entrarem em pânico, apenas para ela se inclinar e sussurrar que o beijo deles foi o primeiro dela, e que ela nunca esquecerá o sabor dos lábios dele, deixando Yu envergonhado. A dupla fica confusa quando Kazuki remove sua peruca, voltando ao seu antigo eu. Ela declara que o encontro acabou e sai para ensaiar, deixando Yu sozinho. Mas tanto Nico quanto Miwa podem perceber, apenas observando, que Kazuki mudou completamente. Tudo graças a Yu. Mais tarde em casa, Yu se desculpa por estar atrasado e rapidamente prepara o jantar para as garotas. Mas as duas garotas o recebem calorosamente, e Yu fica surpreso ao ouvir isso delas, e implora para que digam de novo, sem saber que elas seguiram seu encontro com Kazuki, e lá no fundo, elas desejam que ele fizesse o mesmo por elas. Dias depois, Yu e as irmãs vão para a escola. Mas enquanto gênios como Kazuki e Miwa estão relaxados, os burrinhos como Yu e Nico estão se esforçando nas últimas sessões de estudo antes dos exames. Kazuki os provoca por serem burros, mas quando ela vê Ryu se aproximar e trocar anotações com Nico, ela e Miwa ficam com ciúmes, desejando também serem burrinhas. De repente, um ladrão passa correndo por Yu e uma mulher grita por ajuda. Com sua grande energia, Yu o persegue, mas acaba parecendo patético. Nico pula e o ataca, mas ela fica chocada que o ladrão também é um artista marcial capaz de contra-atacá-la. Yu está preocupado com Nico, mas Kazuki diz a ele para não subestimar Nico. E ela derruba o ladrão antes de recuperar a bolsa da mulher. As pessoas aplaudem a bravura de Nico, mas quando ela vê a mulher sendo mimada pelos caras, ela sente um pouco de ciúmes e esconde seu sangramento. Mas Yu percebe, e apesar da recusa de Nico em ser tratada, Yu insiste em cuidar de suas feridas, o que a deixa envergonhada. De repente, o ladrão foge novamente, mas ele se depara com um grupo de caras de uma escola diferente e seu líder Chad, Tatsumi, que derruba o ladrão com facilidade. Todos os presentes o reconhecem como um campeão nacional e prodígio das artes marciais. Mas as irmãs o conhecem como um velho amigo. Quando Nico o encara, ela o chama pelo primeiro nome, o que surpreende Yu, e Tatsumi informa a Nico que ele está ali para levá-la. Mais tarde, Tatsumi e sua equipe visitam o dojo de Nico para uma semana de treinamento, mas a equipe dela fica intrigada ao ver Yu com eles. Depois de ver Tatsumi elogiando Nico, Yu se recusa a ficar longe. O vice-capitão explica que Nico e Tatsumi se conhecem há muito tempo, desde o primeiro dojo deles. Mas Yu acredita que Tatsumi é má notícia. Ao contrário de seus rostos feios, sua aparência bonita atrai multidões de garotas, deixando-as com ciúmes. Nesse momento, Nico desafia Tatsumi para um treino como nos velhos tempos. Embora Tatsumi não queira machucar uma garota, Nico insiste em mostrar sua força. Yu e a equipe de Nico a animam, mas Tatsumi derrota Nico facilmente, chocando a todos com sua força. Então, Nico está prestes a exigir uma revanche quando Yu a impede. Ele repreende Tatsumi por ter sido muito duro com Nico, e embora Tatsumi concorde com o que ele disse, ele fica confuso sobre quem é esse fracote.
Depois de relaxar um pouco, Nico diz a Yu que Tatsumi é o herói deles. Ela conta que quando ela entrou em seu primeiro dojo de artes marciais, ela derrotou todos os meninos de lá. Mas por causa disso, eles ficaram com raiva e a intimidaram. Foi então que Tatsumi os espancou para salvá-la, e foi a partir daí que Nico o idolatrava. Nesse momento, Tatsumi se aproxima e elogia Nico por sua habilidade, mas para o choque de Yu, ele quer levar Nico embora. Ele explica que quer que Nico se junte à escola dele, e quando a equipe de Nico o lembra que é uma escola só para meninos, Tatsumi revela que sua escola se tornou mista. Ele acrescenta que já conversou com o pai de Nico e que se ela quiser ser a melhor, precisa deixar sua equipe fraca para trás e se juntar a ele. A equipe de Nico fica irritada com o que ele disse, mas Tatsumi aponta que nenhum deles está no nível dela, o que impede o progresso de Nico, e ao ouvir isso, eles ficam deprimidos. Nico tenta defender sua equipe, mas sua equipe percebe como Nico sempre os carregou, e, embora de coração partido, reconhecem que são inúteis e que Nico deveria se juntar à escola de Tatsumi. Depois da escola, Nico volta para casa com Yu, que pergunta como Nico se sente sobre ser recrutada para a escola de Tatsumi. Nico diz a Yu que a escola de Tatsumi é perfeita para uma artista marcial como ela, com chefes para gerenciar a dieta e quartos projetados para atletas. Yu fica impressionado com o que ouve, mas lá no fundo, Nico admite que, ao contrário de sua irmã mais velha, ela se sente dividida em deixar suas irmãs e Yu para trás. Nesse momento, Nico se sente vulnerável e pede para falar honestamente com Yu, confessando que quer ficar com ele. Antes que ele possa responder, sua equipe aparece, cada um afirmando que também quer ficar com ela, e então rapidamente fogem. Yu aponta que até mesmo a equipe dela quer que ela fique. Nico ficou feliz em ouvir isso, mas também triste por Yu não ter respondido à sua confissão. No jantar, Nico estava comendo quando Kazuki inesperadamente a deixa usar seu shampoo caro, algo que ela nunca permite, e Miwa de repente compartilha um pouco de sua comida, o que ela nunca faz. Nico ficou confusa com a gentileza repentina delas, e Yu explica que depois que a escola inteira soube sobre o recrutamento dela por Tatsumi, Kazuki e Miwa estão sendo legais para que ela não as deixe. Nico ficou feliz em saber que suas irmãs querem que ela fique, mas quando ela se lembra de Yu, ela não sabe qual é a opinião dele sobre a partida dela. No dia seguinte, no meio do treino, Nico se aproxima de Tatsumi e declara que não vai se juntar à academia dele. Enquanto sua equipe está comemorando essa notícia, Tatsumi fica bravo, exigindo que Nico deixe esses fracotes e cresça mais forte junto com ele. Mas Nico acredita que pode ser forte através de um destino diferente, e Tatsumi fica furioso, exigindo saber quem transformou Nico em uma escória fraca. Suas irmãs e Yu vêm à sua mente, fazendo-a ficar envergonhada. Mas antes que ela responda, Tatsumi a ridiculariza por não priorizar sua habilidade e escolher ser uma vadia normal e chata. As palavras dele machucam Nico e de repente Yu aparece de um armário recusando-se a deixar Nico ser insultada assim. Ele diz a Tatsumi que pode provar que Nico estava com alguém superior a ele, o que lhe dá uma razão para ficar. Com toda a coragem e glória, Yu desafia Tatsumi para um duelo para provar quem é o mais forte e o vencedor poderá manter Nico em sua escola. Yu declara que também queria ficar com Nico, e está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Nico cora, e enquanto os outros ficam emocionados, eles rapidamente percebem o quão desfavorecido Yu está contra um Tatsumi maior e mais forte. No entanto, o vice-capitão diz a todos que Yu é filho do grande Subaru, e ao ouvir isso, Tatsumi sente um pouco de medo, mas ainda está confiante de que vai vencer. Yu se recusa a recuar, dizendo a Nico que ele é quem vai ficar com ela, o que a deixa completamente derretida. De volta para casa, Yu treina com Nico, que tem grandes esperanças em Yu, pois o futuro dela está em seus ombros. Ela o instrui a aprender a movimentação, mas em vez de passos de boxe, ele começa a dançar, e ela deixa passar. Nico explica que a maior arma de Tatsumi são seus chutes, então Yu deve se aproximar. De repente, ele avança sobre ela e leva um soco de surpresa. Durante um intervalo, Yu, embora ferido, diz a Nico que, mesmo que esteja muito abaixo de Tatsumi, ele não vai desistir sem lutar, pois o que mais importa é que Nico fique com ele. Nico cora com as palavras dele, mas Yu estraga tudo ao incluir as irmãs dela. Ele acrescenta que passou a gostar de vê-la sair todas as manhãs e agora quer que Nico lhe conte tudo. Ele se torna mais insistente, pressionando-a contra a parede e exigindo que ela expresse seus sentimentos. Incapaz de se conter, ela admite que também passou a gostar de ser vista por ele, o que deixa Yu feliz. Ela acrescenta que quer ficar por causa de suas irmãs e nesse momento elas aparecem, pegas e espionando. Ambas dizem a Yu que o ajudarão a garantir sua vitória. Em outro lugar, Tatsumi abre a carta de desafio, que exige que Tatsumi não tenha permissão para usar suas mãos e pernas dominantes.
Tendo já aceitado, ele é obrigado a seguir essa regra para o duelo. Mais tarde, após o treino, Yu e Nico ficam surpresos ao encontrar Kazuki e Miwa de avental, ambas querendo ajudar Yu o máximo que podem. Yu se sente honrado por elas fazerem isso, mas ele e Nico veem que, apesar de seus melhores esforços, elas acabam cozinhando algo tão nojento que não podemos legalmente mostrar a você, para o seu próprio bem. Isso as entristece saber que são ruins em algo, e elas ficam deprimidas, mas ele sugere que as ensine a cozinhar. Elas tentam se fazer de difíceis, mas Yu consegue que Nico concorde com ele que elas querem comer a comida delas. Ao ouvir isso, as duas concordam e primeiro aprendem com Yu como ferver vegetais corretamente sem estragá-los. E Yu elogia Kazuki por lembrar as receitas rapidamente, o que a deixa envergonhada. Então ele dedica sua atenção a ensinar Miwa a descascar vegetais sem descascar os próprios dedos, e ela acidentalmente o chama de Senhor, o que a faz corar intensamente. Mas durante toda a dificuldade, Yu admira como gênios como elas, apesar de serem péssimas em algo, estão dispostas a aprender. Então, elas acabam cozinhando um prato tailandês perfeito que Nico reconhece como seu prato favorito, ao contrário da coisa vil e nojenta que fizeram antes. Ela percebe que eles cozinharam especificamente para ela e, quando prova, elogia a comida por ser boa, o que eles aceitam felizes. Mas quando ele tenta comer, não consegue mover o braço e percebe que treinou tanto que sua mão está dolorida. Vendo isso, Miwa o alimenta, o que choca os outros, mas ela não se importa e diz a Yu para comer. Quando ele morde da colher dela, ele elogia o sabor, o que faz Miwa brilhar de felicidade. Kazuki se recusa a perder e oferece a mesma coisa, o que choca Nico, e quando ele a elogia, tanto Kazuki quanto Miwa brilham, percebendo que servir os outros com gentileza é algo que aquece o coração, enquanto Nico só consegue observar com aborrecimento. No dia seguinte, elas continuam a servi-lo durante o treino dele, e Nico está irritada. Ela diz a Yu que eles deveriam encerrar o dia, mas quando ele diz a ela que quer continuar, isso a encoraja, então ela continua praticando com ele. Na escola, Tatsumi pensa muito sobre como Nico pode mudar de uma lutadora obcecada, que quer ser forte, para uma lutadora que se recusa a se juntar a ele. Nesse momento, Nico aparece, e Tatsumi a chama de fraca por se esconder atrás das forças de outras pessoas para encobrir sua indecisão ao tomar uma decisão. Ele então se afasta e diz a ela que depois que ele derrotar Yu, ela terá que se juntar à equipe dele. De volta para casa durante o treino, Nico vê e elogia Yu por conseguir bater mais forte, mas de repente se lembra do que Tatsumi lhe disse. Ela se desculpa com Yu por arrastá-lo para esse caos apenas por causa de sua indecisão. Ela se lembra de como Tatsumi e seu próprio pai sempre a empurraram para ser mais forte e nada mais, o que a fez sentir a pressão. Mas por baixo de tudo isso, eles nunca souberam como Nico também queria ser alguém fofa e feminina. Por causa disso, ela ficou indecisa sobre qual lado queria, e disse a si mesma que a verdadeira ela não era bonita, mas Yu a lembra que foi ele quem desafiou Tatsumi, e Nico tem sido feminina mais vezes do que ela sabe, o que a choca. Yu diz a ela que a princípio ele tinha medo dela, mas o surpreendeu vê-la como alguém recatada e que se importa com sua aparência, e ele até a pegou admirando flores. Nico fica brava ao ouvir isso, mas Yu diz a ela o quão feliz ele está em ver um novo lado dela. Ela se desculpa por ele ver um lado estranho dela, mas Yu afirma que não há nada de estranho nela, e ele a encanta dizendo que a verdadeira Nico é forte e linda. Envergonhada, ela o soca e se agacha dizendo como ele é a única pessoa que já disse isso a ela. Ela então diz a ele que, por ser indecisa, precisa da ajuda dele, e ele sugere que eles deveriam lutar contra Tatsumi juntos. Nico pensa em um 2 contra 1, mas Yu tem um plano secreto. Dias depois, Kazuki e Miwa lutam para focar em suas competições, pois tudo o que querem é vê-lo lutar contra Tatsumi. Na academia, todos se surpreendem ao ver Yu pedindo a Tatsumi para lutar 2 vezes, primeiro contra ele e depois contra Nico. Ele explica que como quer que Nico se junte a ele para ficarem mais fortes, isso também significa que ela não precisa se juntar se ele perder. Todos e Nico olham com nojo, chamando-o de desprezível, mas ele diz a Nico que não se importa desde que a proteja, o que a deixa constrangida. Ele então diz a ela que tentará enfraquecer Tatsumi e cansá-lo para dar a Nico a vantagem, para que ela possa vencer. Mas nesse momento, Nico vê que Yu está assustado, então ela segura as luvas dele e, corando, o esbofeteia e o encoraja. Isso acende um fogo dentro de Yu, e ele declara a Tatsumi que será Will Smith e o esbofeteará. Mas, momentos depois, Yu é derrotado, e ninguém se surpreende sabendo que ele treinou por apenas 1 semana. Então, é Nico contra Tatsumi, mas ela se sente feliz ao ver o quanto Yu cresceu em apenas 1 semana. Ela avança em direção a Tatsumi, esforçando-se para vencer por seus entes queridos. Mas quando ele diz que estará esperando por ela, isso lhe dá a clareza necessária para lutar contra Tatsumi.
Os dois se encaram, assumem suas posições e Nico rapidamente parte para a agressão. Sabendo que Tatsumi gosta de chutar, Nico fica perto e inicia o ataque, mas fica confuso ao ver que Tatsumi está apenas bloqueando seus golpes. Mas de repente, ele a atinge no estômago, fazendo-a cair de joelhos para respirar. Sem que ela saiba, Tatsumi conhece todos os seus movimentos, pois viu todas as suas lutas por anos. Nico ataca novamente, mas é contra-atacada, o que dá o ponto a Tatsumi, deixando-o a um ponto da vitória. Enquanto os outros assistem estressados, Nico percebe que suas habilidades são inúteis contra Tatsumi. Mas antes que continuem, Tatsumi exige que Nico se junte a ele, pois se recusa a continuar a vê-la esta semana. Nico sabe que Tatsumi está certo, e que ela deveria se juntar a ele para se tornar forte, mas de repente, Yu começa uma torcida organizada com a equipe de Nico, e embora isso irrite Nico, também a diverte. Ela começa a rir e a recordar o que Yu disse sobre seu verdadeiro eu. Ela abraça seu lado feminino. Nesse momento, Tatsumi percebe uma mudança em Nico, e quando ela ataca novamente, Tatsumi espera um soco, mas acaba levando um chute, algo que Nico nunca havia feito antes. Ela ataca novamente, e ele espera um direto, mas acaba levando um golpe de costas, outra manobra que Nico nunca faz. Sua equipe fica surpresa ao ver como Nico estava quebrando seus próprios hábitos de seguir o manual e escolhendo uma abordagem mais livre. Mas o que Yu percebe, mais do que sua técnica, é que Nico está sorrindo. Seus ataques deixam Nico a um ponto da vitória. Tatsumi repreende Nico por lutar como alguém que não é ela. Mas ao saltar para seu ataque final, ela se apresenta como alguém que Tatsumi não conhece, mas como alguém que é verdadeiramente ela. As outras irmãs entram nesse momento e veem Nico acertar um golpe em Tatsumi enquanto sorri, dando-lhe a vitória. Todos celebram a vitória de sua capitã, enquanto a equipe de Tatsumi não consegue acreditar, vendo o melhor lutador do país perder. Em sua vitória, Nico olha para Yu e Cora, sentindo-se grata a ele pela vitória. Nico traz uma toalha para ela e a ajuda a enxugar o suor. Ao cumprimentá-la de volta, ela chora, e embora envergonhada de ser vista assim, chora no ombro de Yu, querendo chorar de vitória só desta vez. Mais tarde, enquanto Tatsumi está saindo, Nico se desculpa pelo resultado da luta e diz que entende que ele queria o melhor para ela. Embora Tatsumi se sinta triste com isso, ele dá de ombros e mantém sua promessa de não pedir para ela ir com ele. Ela também se desculpa por Yu ter sido um perdedor em sua luta contra ele, mas Tatsumi revela um hematoma na coxa e diz a Nico que Yu focou naquele ponto, o que foi a razão pela qual ele não conseguiu evitar o ataque final dela. Ela se desculpa por isso, mas Tatsumi diz que a razão pela qual ele estava disposto a lutar é porque se importa com ela. Mas então, corando, ele confessa que a razão pela qual queria que ela se juntasse a ele é porque gosta dela e quer ficar com ela. Nico inicialmente não entende suas palavras e as aceita como uma amiga, mas quando Tatsumi diz que seus sentimentos são românticos, Nico fica constrangida. Ela pergunta a ele desde quando ele gostava dela e ele diz a ela desde o dia em que ela entrou no dojo e o conheceu. Desde aquele dia, ele sempre quis estar com ela, mas agora ele sabe que a pessoa com quem Nico queria estar está bem ali em sua escola. Ao ouvir isso, Nico percebe como é verdade. Tatsumi lhe deseja sorte e se despede dela, deixando Nico imersa em pensamentos. Em sua cabeça, a pessoa que aparece é Yu, e apesar de seu esforço para rejeitar isso, ela continua vendo seus encantos irresistíveis e percebe que no fundo de si mesma, ela quer ter um relacionamento romântico com Yu. Mais tarde, Nico volta para casa sozinha, questionando onde os outros foram depois de sua vitória. Mas quando ela entra em casa, é recebida por uma festa feita por Yu, que quer celebrar a vitória dela na luta e a permanência com eles. Nico percebe os cortes nas mãos de Yu, e enquanto Yu diz que está bem, ela toca os cortes dele e diz para ele não se esforçar demais. Então, para recompensá-lo, Nico oferece a Yu para que ele a ordene a lhe dar algo ou a fazer o que ele quiser. De repente, seu lado pervertido aparece, assustando Nico, e ela o imagina a seduzindo e aquecendo a caverna para ele entrar. Ela solta um grito de pânico, e os outros ouvem e imaginam Yu fazendo coisas sujas com Nico. Eles agem rápido e também dizem a Yu que farão tudo o que ele mandar, e isso o alimenta ainda mais. Mas enquanto eles imaginam algo horrível, Yu pede para eles o acompanharem ao parque de diversões, o que decepciona as irmãs. Ele diz que é um sonho para ele ir ao parque de diversões com sua família, e quando as garotas imaginam isso, elas imaginam que é exatamente como um encontro e começam a corar. Nesse momento, Nico recebe uma ligação de seu pai, mas quando ela atende, Yu assume e declara audaciosamente que as irmãs merecem um descanso indo a um parque de diversões e que trabalhar demais faz mal a elas.
o pai exige falar com Nico, e quando Nico pega o telefone de volta, o pai a parabeniza por derrotar Tatsumi, o melhor artista marcial do país, e que agora o pai não acha que Nico deveria mudar de escola depois daquele Victoro. Isso faz se perguntar como Nico ficou tão forte, mas quando ele se lembra de como Yu está envolvido, em vez de mandá-las treinar mais, ele concorda com o que Yu pediu, dando-lhes uma folga e deixando-as ir ao parque de diversões. Ao ouvir essa notícia, Yu declara que eles irão nos fins de semana. Então, nos dias seguintes, todas ficam nervosas sobre como se vestir, como falar e como conquistar um cara, pois todas querem conquistá-lo no encontro. Então, no domingo, Yu é o primeiro a chegar ao parque de diversões, mas nesse momento Miu aparece e cobre os olhos dele, e ele adivinha corretamente que é ela. Ele a vê em seu estilo casual e a elogia, e Miu acredita que teve sucesso, pois acredita que usar uma roupa feminina em um parque de diversões é um erro. Nesse momento, Kazuki aparece com uma roupa que lembra uma mulher sedutora, o que surpreende Miwa. Ela repreende Kazuki por usar uma roupa cansativa para o parque de diversões, mas quando ele diz o contrário e elogia seu estilo, Kazuki fica constrangida. De repente, Nico aparece e todos ficam admirados com ela, parecendo uma princesa da Disney da vida real. E quando os outros pedem uma explicação para sua transformação, Nico diz que quer experimentar coisas novas. Mas quando Yu elogia sua bela aparência, Nico fica constrangida. Yu então começa o encontro deles, mas, sem que ele saiba, depois de ter sido tão apoiado por ele nos últimos meses, as garotas fazem disso seu objetivo, retribuir o favor e fazê-lo se render. Ele começa tentando uma casa assombrada que Kazuki sugeriu, e as outras irmãs só podem observar enquanto Kazuki conseguiu levá-lo lá primeiro. Kazuki faz disso seu objetivo, agir como uma verdadeira heroína de filme e abraçá-lo sempre que estiver com medo. Mas no primeiro susto, em vez de se assustar, Kazuki admira a maquiagem dos artistas e rapidamente percebe que estragou sua atuação de heroína. Ela de repente percebe que Yu sumiu, mas quando o procura, o encontra no chão, sentindo medo. Quando outro susto aparece, ele abraça Kazuki e se desculpa por estar com medo, o que a derrete completamente. Enquanto isso, as outras estão preocupadas que Kazuki possa tê-lo conquistado agindo como uma heroína. Mas quando eles saem, vem Yu tremendo nas costas de Kazuki, e percebem que Kazuki falhou. Mas quando Yu expressa o quão feliz se sente por estar nas costas dela, Kazuki cora e as irmãs percebem que ela se derreteu completamente. Mas Miu estava confiante de que não se renderia como Kazuki, e realmente conquistaria o coração de Yu. Ela o leva a uma montanha-russa, enquanto as outras irmãs optam por ficar de fora, e ela age como mimada, implorando para Yu sentar ao lado dela no brinquedo, o que ele concorda em fazer. No brinquedo, ela imagina como poderá fingir estar com muito medo depois, e Yu a consolará. Mas quando o brinquedo termina, ela fica confusa sobre onde Yu está e o encontra deitado no banco. E ele diz a ela que na verdade tem medo de andar de montanha-russa. Isso a frustra por não ter conseguido ser mimada, mas Yu diz a ela que apesar de sentir medo, ele está feliz por ter andado de montanha-russa com ela, o que a deixa completamente constrangida, derrotando-a. Ela então usa seu colo macio para ele se deitar, querendo que ele ficasse confortável. E quando ele a agradece, ela se derrete ainda mais. Isso deixa apenas Nico de pé, e ela leva Yu para andar nas xícaras giratórias, sabendo que poderia girar as xícaras tão rápido que se inclinaria nele para que ele a segurasse. Mas então, quando é hora de girar as xícaras, Yu as gira tão rápido que ele começa a se inclinar nela. E quando a rotação fica mais rápida, Yu fica tão perto que seus lábios estão prestes a beijar os de Nico. Mas antes que o façam, ele cai da xícara, fazendo Nico segurar, o que termina com Nico derrotada. Então, depois que suas tentativas falharam, as garotas o levam para comer, convencidas de que ainda podem conquistá-lo. Mas em vez de seduzi-lo, Yu consegue se encantar todas elas uma por uma, sem querer, até o parque fechar. Isso frustra as garotas, pois Yu não se rendeu a elas nenhuma vez. Mas elas veem uma família tirando uma foto e Yu as admirando, e Nico percebe que Yu realmente só queria vir como uma família. Então ela vai e tira uma foto de família deles como lembrança e Yu as agradece. Mas as garotas dizem a Yu que, por causa dele, elas se divertiram e até melhoraram em suas vidas diárias. Então, do fundo de suas almas, elas sinceramente o agradecem por tudo o que ele faz por elas. E Yu cora profundamente e começa a se contorcer incontrolavelmente. As garotas o veem ficar vermelho e percebem que Yu é na verdade fácil de conquistar e que elas não precisavam se esforçar tanto. Depois, todos dormem na viagem de trem para casa, mas Miwa acorda e admira o lado de sua família ao lado dela. Mas ela volta à realidade quando vê sua próxima partida de shogi, desejando no fundo que não precisasse voltar àquela vida. Após o encontro, Kazuki e Nico se sentem energizadas e ambas reconhecem que ele estava certo de que até gênios como elas precisavam de um descanso de vez em quando.
Nesse momento, ele as despede na entrada e ambas o cumprimentam também e veem que ainda estão competindo por ele. Na cozinha, Yu vê que Miwa esqueceu o almoço e lembrando que ela sempre ficava animada com a culinária dele, Yu decide levá-lo para ela. No caminho, ele avista uma garota desatenta lendo um livro enquanto caminha e batendo em um poste antes de continuar. Percebendo a distração, Yu a ajuda a não entrar em um canteiro de obras. Mas quando ela o vê, ela pergunta quem ele é, sem perceber que ele acabou de ajudá-la. Ele rapidamente lhe dá um doce especial para repor a energia neste dia quente. Mas quando ele se afasta, ela tira os mesmos doces e fica impressionada com ele. Então, Yu chega ao local onde Miwa está competindo em Shogi, e quando ele a vê, fica admirado com o quão legal ela parece enquanto se concentra. De repente, um cara diz que Miwa está perdendo a batalha e Yu só consegue ficar quieto, não se permitindo atrapalhar o jogo dela. De repente, durante o movimento de sua oponente, Miwa lambe os lábios e o cara diz que Miwa vai vencer. Yu pergunta como ele sabe disso, e o cara afirma que sempre que Miwa faz seu habitual lamber de lábios, isso significa que ela encontrou uma maneira de vencer. E um segundo depois, a oponente de Miwa desiste, dando a vitória a Miwa. Yu corre para celebrar com ela e expressa o quão legal ela foi durante o jogo, o que a deixa constrangida. Mas ela diz que não gosta de ser chamada de legal. Ela o leva para fora para evitar incomodar os outros e pergunta por que ele está ali. Yu tira o almoço dela, o que a surpreende por ter esquecido, e ele diz a ela que adicionou mais comida que ela adora para repor sua energia. Então ele diz a ela que vai embora, mas Miwa usa seus olhos pidões e pede para ele almoçar com ela. Ele concorda e vai comprar o almoço para si mesmo. De repente, a garota de antes aparece e pega o almoço de Miwa. Ela acusa Yu de ser a razão do mau desempenho de Miwa, e quando Miwa pega sua comida de volta, a garota aponta como a antiga Miwa nunca se importaria tanto com o almoço. Ela afirma ser a rival eterna de Miwa, e Yu fica impressionado ao ouvir isso, chamando a garota de incrível por competir com Miwa. A garota Sakura se sente orgulhosa dos comentários de Yu, mas Miwa a lembra que Sakura nunca a venceu nem uma vez, nem mesmo no treino, e que ela não passa de um capacho fraco comparada a ela. Embora Sakura admita que Miwa é melhor, ela aponta como a antiga Miwa nunca teria dificuldade contra seus oponentes, e que a melhor jogadora de Shogi desta era nunca deveria jogar tão mal. Miwa fica constrangida com as palavras dela, e Yu acredita que no fundo Sakura admira Miwa. Sakura então afirma que agora vai vencer Miwa e acabar com a era dela, mas para fazer isso, ela tem que estudá-la. Então, Sakura se junta a eles para almoçar para estudar Miwa, e Miwa fica irritada e se recusa a compartilhar sua comida. Sakura tira sua própria comida e quando a abre, revela bolinhos de arroz com uma abominação queimada ao lado, que Sakura insiste ser um omelete. De repente, um cachorro late, assustando Sakura, que acidentalmente come seu bolinho de arroz e corre para pegá-lo. Yu tenta ajudar, mas ambos escorregam e acabam numa posição que sugere que acabaram de ter um momento íntimo. Quando Sakura o olha, ela fica encantada com sua beleza. Miwa observa com raiva, mas Sakura dá um tapa em Yu, dizendo que não pode se deixar levar e perder o ritmo antes de sua grande partida contra Miwa. Nesse momento, Miwa vê que essas duas idiotas são parecidas e como são desajeitadas. Constrangida, Sakura diz a Miwa que ela precisa se concentrar para a partida delas, e Yu sorri com a interação delas, sabendo como geralmente Miwa está sempre sozinha, mas agora ela tem uma amiga tão ótima. Yu expressa o quão feliz ele está em ver o lado fofo dela, e Miwa corando rapidamente diz que não é amiga de Sakura. Sakura diz que são rivais, mas Miwa se recusa a ser rival de uma perdedora como ela, o que inicia outra discussão. Por anos, Sakura sempre se interessou pelo mundo do Shogi, mas por causa dos talentos insanos, ela se dedicou a estudar para poder competir. Então, quando finalmente conseguiu competir, ela derrotou outros, mas sempre perdia para Miwa, a campeã. No entanto, apesar de todas as suas derrotas e ninguém vendo sua grandeza, Sakura permanece focada e se vê como rival de Miwa. Dias depois, Yu acorda cedo e encontra Kazuki e Nico também acordadas. Ele diz a elas que vai a um santuário para rezar por Miwa, e embora ambas as garotas queiram fazer a mesma coisa, elas fingem que acordaram cedo por outros motivos. Ele as convida e quando chegam lá, veem Sakura rezando. Ela o avista e fica surpresa ao ver as outras irmãs lendárias com ele. Sakura admite que, como não é tão talentosa quanto Miwa, ela não se importa em rezar por boa sorte, e as irmãs veem todas as orações que Sakura colocou lá para sua vitória, surpreendendo-as. Sakura então pergunta a Yu como ele conhece as irmãs Mikudono, e ele explica que as ajuda e as apoia para garantir que permaneçam focadas. Mas depois de ouvir isso, Sakura fica irritada com a ideia de alguém sem talento como ele ser apenas um serviçal para as irmãs talentosas.
Ela expressa como: embora ela e ele sejam iguais e ambos sejam sem talento, assim como ele, ela se recusou a desistir de sua paixão e se deixar ser capacho de alguém, mas se esforça para ser a protagonista de sua própria vida, apesar de não ter talento. Ela se afasta prometendo derrotar Miwa, mas escorrega. Yu a ajuda, mas também escorrega e acaba em cima dela. Seu charme bonito a conquista novamente e os outros queimam de ciúmes ao ver seu amado papai com outra garota. Vendo como ela é desajeitada, Yu diz a Sakura que eles são parecidos e Sakura cora enquanto as irmãs rapidamente rezam com raiva por sua queda. Então a primeira partida entre Miwa e Sakura chega e Yu observa o jogo atentamente. Os outros o informam que haverá 5 jogos no total e que Miwa tem a vitória garantida, então ele deveria apenas relaxar. Mas apesar de dizerem isso, os dois continuam olhando para o jogo, então ele os puxa para perto para assistir com ele e eles ficam constrangidos por estarem tão perto e rapidamente fogem. Então, depois de algumas horas, para a descrença delas, Miwa declara sua derrota, dando a vitória a Sakura. Yu entra em pânico querendo animá-la, mas as irmãs o mandam ser normal e não fazer um drama sobre isso. Enquanto ambos estão claramente irritados com o resultado, Yu prepara um jantar especial para Miwa, um que as irmãs acreditam ser muito especial. Mas quando Miwa aparece, todos tentam animá-la. Para a confusão de Yu, Miwa rejeita a culinária dele, dizendo que precisa se preparar para seu próximo jogo contra Sakura. Então, no meio de seu treino, ela fica sem lanches e sai para pegar shake de proteína e suplementos de Kazuki e Nico, o que mostra que elas se importam. Para seu choque, Yu também está lá, e ele a informa que preparou seus doces especiais só para ela, e ele quer mostrá-los a ela. Na cozinha, ele apresenta uma bola de chocolate sofisticada, mas então ele derrama chocolate quente sobre ela e revela um sorvete em forma de gato, e que Miwa é fã. Yu pede para ela aproveitar e Miwa o faz de bom grado e o usa como combustível para vencer seu próximo jogo. Mas dias depois, na segunda partida contra Sakura, Miwa perde outra partida para ela. Yu corre para o local em descrença, ainda lembrando que o vencedor é quem ganha 3 jogos primeiro, o que deixa Sakura a uma vitória de ganhar tudo. Lá, Sakura confronta Yu, dizendo a ele que Miwa já foi embora e ela se gaba de ter vencido a grande Miwa 2 vezes seguidas, algo que ninguém nunca havia feito antes. Sakura chama Miwa de acabada, dizendo que ela é dependente de seus talentos em vez de trabalho duro, mas Yu a encara com raiva pelo que ela disse antes de repente agradecê-la por suas palavras. Ela fica confusa com a reação dele, mas Yu afirma que no fundo ele sabe que Sakura quer que ele vá para casa e console Miwa para que ela possa estar no auge de seu jogo, já que a própria Sakura também é fã de Miwa. Isso surpreende Sakura, que se recusa a admitir, mas Yu aponta como ela o esperou ali e a agradece por isso, o que a deixa ainda mais constrangida. Yu então se afasta, mas não antes de avisar Sakura que Miwa nunca deve ser subestimada, o que irritou Miwa, que secretamente desejava que ele estivesse certo. De volta para casa, Yu fica surpreso ao ser recebido pelas outras 2 irmãs, parecendo sombrias depois que Miwa fugiu. Quando ele pergunta o que aconteceu, elas explicam que logo depois que Miwa voltou, elas tentaram consolá-la e encorajá-la sobre como o sucesso não é tudo. Mas Miwa diz brutalmente que não é como elas, e que elas deveriam ir se catar antes de sair de casa novamente. As garotas suspeitam que Miwa não quer ouvir dizer ninguém como elas, mas Yu corre para encontrá-la. Ele se pergunta o que a deixou tão brava, sabendo o quão feliz ela costuma ser e por que disse que não é como as irmãs. Ele a encontra no café de gatos, e ao entrar, ela se surpreende que ele saiba onde ela está. Ele diz que esperava encontrá-la deprimida em algum lugar na chuva, mas fica feliz por ela estar bem. Yu então se seca e se senta ao lado dela. Ele pergunta se ela vem aqui com frequência e Miwa revela que sim, considerando a sua alergia de Suzuki a gatos e que a casa delas não é ideal para ter animais. Vendo-a feliz como de costume, Yu fica aliviado ao ver que ela ainda está animada para vencer 3 partidas seguidas e retomar seu trono como a melhor jogadora de Shogi. Mas, de repente, ela enfia o rosto num gato, o cheira e confessa ser uma farsa. Ela confessa que, ao contrário de outros mestres de Shogi, não dedica sua vida inteira à arte do jogo. E a única razão pela qual ela começou no Shogi foi que, após elogios do pai e irmãs por suas vitórias, ela quis ter algo só dela, como Kazuki tem a atuação ou Nico, as artes marciais. Mas quando Miwa perguntou por que elas sempre se esforçavam tanto, elas disseram que era porque amavam, algo que Miwa não sente pelo Shugi. Então, por muito tempo, Miwa só se esforçou e se tornou a melhor no Shugi, não por amor, mas por querer alcançar coisas. Ao ouvir isso, Yu agora entende o que ela quis dizer quando disse aos outros que não é como eles,
No fundo, Milfa sabe que um dia perderá um jogo e que quem a vencerá a exporá por quem ela realmente é, uma farsa que nunca amou o jogo como os outros. Ela começa a chorar e Yu a conforta, agradecendo por desabafar com ele. Mas então, ele a encanta dizendo que não a deixará ir para casa ainda, deixando-a muito sem graça. Ela precisa de um gato para quebrar o encanto. Yu a arrasta e enquanto caminham, Miwa vê todos os motéis ali, pensando que seus horizontes seriam expandidos. Mas para sua decepção, Yu a leva ao supermercado. Ele explica que as outras estão tristes, achando que foram o motivo da fuga de Miwa. Então Yu sugere que façam doces para elas. Ele pergunta a Miwa o que as irmãs preferem, e Miwa pensa que Kazuki, mais madura, gostaria de um sabor agridoce, enquanto Nico, mais menininha, adoraria um cupcake fofo. Ao ouvir isso, eles começam a fazer compras e Miwa sabe exatamente o que comprar para as irmãs. Então, eles vão para a cozinha da escola e Yu fica chocado com o fato de terem permissão para usá-la por causa da reputação de Miwa. Eles começam a fazer os doces, e curiosa, Miwa pergunta a Yu como ele é tão bom na cozinha. Ele revela que, no início, por não ter talento, ele era distante de sua incrível mãe. Mas então, um dia, ele fez o café da manhã quando sua mãe apareceu de repente e provou sua comida. Quando ela disse que gostou, ele começou a aprender a cozinhar, mesmo que sua mãe nunca mais tenha provado sua comida. Então, quando ela começou a morrer, ele perguntou se ela queria algo do supermercado. Mas, em vez disso, ela estendeu a mão e pediu para comer a comida dele. A partir daí, ele aprendeu a cozinhar seguindo a dieta hospitalar da mãe para a saúde dela, tornando-se o chefe principal para ela no hospital. Isso se tornou sua motivação, pois o aproximou dela. Ele acredita que, assim como ele buscava o sorriso da mãe com sua comida, Miwa também queria fazer o pai e as irmãs felizes sendo boa no shogi, e que não há nada de errado em querer ser ótimo em algo por outra pessoa. Ao ouvir isso, ela pensa em todas as pessoas que quer ver felizes e cora quando Yu é incluído. Então Yu adormece, e lembrando-se de quão incrível ele foi, Miwa quer acariciá-lo, mas se contém. Em vez disso, ela faz uma versão miniatura de Yu, agradece e timidamente lhe dá um beijo. Mais tarde, as outras repreendem Yu por chegar tarde em casa, mas Miwa o defende e pede desculpas às irmãs, dizendo que ele a estava ajudando com algo. Ela revela os doces que fez para elas, e ao prová-los elas elogiam Miwa. Mas Nico começa a discutir sobre quem pegou o melhor doce, e tanto ela quanto Kazuki acreditam ter o melhor. Mas então, Miwa tira o Mini e o entrega a Yu, agradecendo pela ajuda. Mas quando as outras olham, veem que o Mini tem uma calvície e Miwa se lembra de como o beijava ali, o que criou a calvície e isso a deixa sem graça. Uma semana depois, a terceira partida está aqui, mas Miwa se sente mais calma, sem mais dúvidas internas. Nesse momento, as outras aparecem, mostrando a Miwa seu encorajamento e a apoiando para recuperar seu título. Para a surpresa delas, Miwa diz que não se importa mais com a vitória, e quando perguntam por quê, Miwa se recusa a responder, deixando-as confusas sobre o que se passa em sua cabeça. Elas não sabem que sua nova razão para vencer é a mesma de Yu, fazer as pessoas ao seu redor felizes, incluindo ele. Ao entrar na sala, Sakura vê que não é a mesma Miwa que ela derrotou, mas sim a antiga Miwa, aquela que dominou o shogi por anos como um gênio. Isso lembra Sakura do passado, e ela recorda como antes era uma garota desajeitada com quem ninguém queria brincar, o que a deixava sempre sozinha. Mas então, ela foi levada para a casa dos avós, e para ajudar a criar laços, o avô pediu que Sakura jogasse choque com ele, dizendo que o vovô estava triste porque ninguém queria jogar choque com ele. No início, Sakura não sabia jogar e até odiava o peão por ser o mais fraco no tabuleiro, mas o avô lhe disse que, embora o peão seja o mais fraco de todos, ele é o único que só avança, mesmo quando as chances estão contra ele. Ao ouvir isso, Sakura se sentiu inspirada, pois o peão a lembrava dela mesma, então implorou ao avô para ensiná-la shogi. Em uma semana, Sakura ficou melhor que seu próprio avô, então começou a competir em torneios, vencendo adversários e ganhando troféus. Por causa disso, ela sentiu que mesmo desajeitada, encontrou seu talento. Mas então, um dia, ela ficou cara a cara com a própria prodígio, Miwa. E foi então que ela percebeu a diferença de nível entre elas, sendo derrotada horrivelmente, como se não fosse nada. Ela se perguntou por que havia uma enorme diferença entre elas e pela primeira vez na vida, sentiu que por mais que tentasse, nunca alcançaria o nível dela. Mas então, na aula, algumas garotas zombaram de Sakura por suas notas baixas, dizendo que ela era mais burra que uma porta.
De repente, Miwa apareceu, confrontou as garotas por perderem para ela e disse que as mães delas provavelmente as tiveram por acidente. Ela então repreendeu Sakura por não se defender. Mas para seu choque, Sakura estava chorando. Sakura se sente patética por a garota que a derrotou sentir pena dela, o que a fez perceber que Miwa nem a via como competidora. Mas então, para animá-la, Miwa elogiou Sakura por usar seus peões de forma eficiente, afirmando que Sakura era a única que fazia isso. Isso lembrou Sakura do que seu avô disse sobre os peões nunca recuarem, mesmo perdendo. Sakura se inspirou, vendo-se como uma torre, e com total confiança, declarou-se rival de Miwa. Mas enquanto Sakura se sentia motivada, Miwa se arrependeu até de ter falado com aquela garota estranha. Mas Sakura agora pode se ver orgulhosamente como rival de Miwa, pois ao contrário de antes, Miwa realmente a olha nos olhos. Então o jogo começa e todos assistindo veem como elas estão igualmente parelhas. Mas então, no meio da batalha, para a surpresa de Sakura, Miwa faz sua lambida característica e os mesmos movimentos de ataque de peão que fazia anos atrás, derrotando-a e dando o ponto a Miwa. Então Miwa vence a próxima partida, deixando o placar empatado com um jogo restante. As outras estão assistindo de casa, depois que Miwa as mandou ficar em casa, não querendo que a incomodassem em seu jogo. Então enquanto Miwa joga sua partida final, todos os outros fazem suas próprias coisas. Mas sabendo que Miwa está dando o seu melhor, todos se recusam a ficar para trás. Horas depois, Miwa é declarada a vencedora e campeã, mantendo seu título. Enquanto os repórteres tentam entrevistá-la, ela avista Yu à distância e rapidamente vai até ele. Para sua confusão, Yu começa a chorar e ela precisa acalmá-lo. Então, com um sorriso brilhante, ele parabeniza Miwa pela vitória, lembrando-a de todas as vezes que sorriu para ela. Ela diz que era isso que queria ver e move a mão em direção ao rosto dele. De repente, as outras aparecem e, para a surpresa delas, Miwa está beijando a testa de Yu da mesma forma que beijou o doce dele. Ela percebe o que acabou de fazer, mas de repente, um casal estrangeiro aparece para parabenizá-la, e ela responde a eles em inglês perfeito. Yu observa maravilhado e as outras lhe dizem que Miwa estudou no exterior uma vez. Ao ouvir isso, Miwa inventa uma desculpa, dizendo que o beijo era uma forma estrangeira de agradecer pelo apoio e provoca as outras por terem ciúmes de um beijo na testa. As irmãs então a parabenizam pela vitória, o que lembra Miwa do passado, e ela as beija para agradecer pelo apoio. Yu sugere que tirem uma foto desse momento e eles tiram uma feliz com todos juntos. Enquanto isso, Sakura observava de longe como a perdedora, mas, apesar da derrota, ela se sente orgulhosa por finalmente ser alguém que Miwa vê como competição. Ela questiona por que alguém como Yu está entre as irmãs talentosas, mas isso lhe dá esperança de um dia superar os talentosos através de seu trabalho duro. No dia seguinte, tudo volta ao normal, com as irmãs fazendo suas próprias coisas. Yu ajuda Kazuki a fazer um smoothie para começar o dia, mas quando ela prova, tem gosto de xixi. Yu pede desculpas e vai provar, mas Kazuki percebe que é um beijo indireto, então ela rapidamente o pega e bebe tudo, corando. Yu então dá toalhas limpas a Nico, e Nico percebe que Yu trocou o amaciante, o que ela gosta. De repente, Yu chama a toalha de fofa, mas Nico cora, pensando que ele estava se referindo a ela. Então, enquanto pratica, Miwa fica sem lanches, então Yu lhe traz pudim. Mas como Miwa não pode comer enquanto pratica, Yu se oferece para alimentá-la, deixando-a sem graça. Eles então comem e desfrutam do café da manhã juntos, e Yu imagina que o sonho de sua mãe de ter uma família feliz é exatamente o que ele tem com as três irmãs. Nesse momento, as irmãs correm para o treino, deixando Yu sem chance de se despedir. Mas para sua surpresa, todas o esperam lá fora, e em vez de Yu as despedir, elas se despedem dele para o dia com sorrisos nos rostos, fazendo-o perceber que a família que ele procura está ali, com elas. No entanto, naquela noite, Yu leva Sakura de volta para casa com ele, e ela afirma que quer passar a noite para aprender Miwa de perto e derrotá-la no Shugi, adicionando mais uma vilã ao elenco. Obrigado por assistir ao vídeo de recapitulação de hoje. Se você gostou dessa recapitulação, comente abaixo Ho's Sweet Home e clique no botão curtir para a próxima parte.